Câmara Municipal de Orizânia, quarta-feira, 14 de novembro de 2018. Boa noite a todos. Quero registrar a presença aqui do pastor Renato. Queria convidar que ele viesse sentar aqui na frente. Solicita o primeiro secretário da Casa, o vereador Otávio Miranda do Carmo, que faça chamado dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Antônio Gomes Pereira. Presente. José Alves do Carmo. José Maurício Costa. Levi Fialho. Moacir Pereira da Silva. Presente. Otávio Miranda do Carmo. Presente. Rogério Luiz do Carmo. Presente. Sérgio Magela Ribeiro. Presente. Sidneia Rufino Pereira da Silva Souza. Retorno a palavra, senhor presidente. Solicita a todos que fiquem de pé. Em nome de Deus, declara aberta a sessão. Solicita o vereador Moacir que faça a oração. Boa noite a todos. Vamos nós estender nossa mão e vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou e vamos assim colocar em prática como que ela fala, como que é bom o resultado do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Solicita o vereador Rogério que faça a leitura bíblica. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, todos os visitantes aí. O salmo é o Salmo 93. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O seu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor. Os rios levantam o seu ruído, e os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que o ruído das grandes águas, e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Palavra da salvação, palavra do Senhor. Solicita ao secretário que faça a leitura da ata da reunião do dia 24/10/2018. Boa noite a todos. Ata da 33ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Orizânia, Estado de Minas Gerais, realizada em 24 de outubro de 2018. Aos 24 dias do mês de outubro de 2018, às 18 horas, na sala de sessões da Câmara Municipal de Orizânia, situada na Rua Manuel Henrique Pereira, número 45, centro, nesta cidade de Orizânia, Estado de Minas Gerais, sob a presidência do vereador Antônio Gomes Pereira. Realizou-se a 33ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Orizânia. Iniciando os trabalhos, senhor presidente solicitou ao primeiro secretário da Casa, vereador Otávio Miranda do Carmo,
que fizesse a chamada nominal dos senhores vereadores, constando do livro de presença, 9 assinaturas. Com o número suficiente de vereadores que constitui o quórum regimental para a realização da reunião, o senhor presidente declarou aberta com a proteção de Deus sessão. Continuando os trabalhos, o senhor presidente solicitou ao vereador José Alves do Carmo que fizesse oração. Após a oração, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário da Casa, vereador Otávio Miranda do Carmo, que fizesse a leitura bíblica. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao secretário administrativo da Casa que fizesse a leitura da ata da 32ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Orizânia, realizada em 10/10/2018. Após a leitura, o senhor presidente colocou a ata em discussão. Aberta a discussão, com a palavra o vereador Rogério Luiz do Carmo, que ao comentar sobre a ata, diz que não tinha citado na mesma o que ele tinha dito, que os recursos não eram profissionalizantes. Segundo ele, na época tinha explicado que os cursos profissionalizantes seriam o Pronatec e o Senar, que os mesmos serviam para toda a população. Continuando, diz que falou sobre a relação que ele havia comentado e que não havia citado na ata. No momento solicitou ao senhor presidente que o assessor jurídico da Casa explicasse sobre o referido recurso de contingência, entre aspas, a reserva de contingência, fecha aspas, para que servia, caso fosse possível, o assessor jurídico explicar, segundo ele, o que para os vereadores seria bom. No momento, o senhor presidente perguntou ao vereador Rogério se ele queria que o assessor jurídico explicasse. Ao responder, o vereador Rogério disse que sim. No momento, o assessor jurídico compareceu ao plenário e conversou com o vereador Rogério. Insatisfeito, disse que tinha dúvida e que sua dúvida iria continuar, porque, segundo ele, o assessor jurídico não quis esclarecer para o povo. Continuando, diz que ele mesmo iria esclarecer. Ao falar sobre o saldo de contingência, diz que ele mesmo foi vítima de várias postagens no Facebook. Disse ainda que o saldo que o município tem seria para gastos com desastres ecológicos, coisa dessa natureza, e que a AME, Associação dos Municípios Mineiros, não tinha nada a ver com isso. Por isso, segundo ele, votaram contra a referida matéria. Ato contínuo, o senhor presidente colocou a ata em votação, obtendo votação favorável, ficando aprovada por 8 votos a favor e nenhum voto contra, em um único turno de discussão e votação. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao secretário administrativo que fizesse a leitura das correspondências recebidas, sendo as mesmas a indicação número 20/2018, de autoria do vereador José Maurício Costa, a indicação número 21/2018, de autoria da vereadora Sidneia Rufino Pereira da Silva Souza, indicação número 22/2018, de autoria do vereador José Maurício Costa, e a indicação número 23/2018, também de autoria do vereador José Maurício Costa. Após a leitura das correspondências recebidas, a indicação número 20/2018, de autoria do vereador José Maurício Costa, foi discutida, votada e aprovada por 8 votos a favor e nenhum voto contra, em um único turno de discussão e votação. No ato da discussão da indicação número 20/2018, os vereadores José Maurício Costa, Moacir Pereira da Silva, Rogério Luiz do Carmo, Sérgio Magela Ribeiro e Otávio Miranda do Carmo fizeram um breve comentário sobre a matéria em questão. Ato contínuo, a indicação número 21/2018, de autoria da vereadora Sidneia Rufino Pereira da Silva Souza, foi discutida, votada e aprovada por 8 votos a favor e nenhum voto contra, em um único turno de discussão e votação. No ato da discussão da indicação número 21/2018, os vereadores Sidneia Rufino Pereira da Silva Souza, Rogério Luiz do Carmo, José Maurício Costa e Sérgio Magela Ribeiro fizeram um breve comentário sobre a matéria em questão. Ato contínuo, a indicação número 22/2018, de autoria do vereador José Maurício Costa, foi discutida, votada e aprovada por 8 votos a favor e nenhum voto contra, em um único turno de discussão e votação. No ato da discussão da indicação número 22/2018, o vereador José Maurício Costa fez um breve comentário sobre a matéria em questão. Ato contínuo, a indicação número 23/2018, de autoria do vereador José Maurício Costa, foi discutida, votada e aprovada por 8 votos a favor e nenhum voto contra, em um único turno de discussão e votação. No ato da discussão da indicação número 23/2018,
os vereadores José Maurício Costa e Sérgio Magela Ribeiro fizeram um breve comentário sobre a matéria em questão. Ato contínuo. O senhor presidente colocou o projeto de resolução número 5/2018, de autoria da mesa diretora da Câmara, que dá nova redação aos artigos 3º, 4º, 7º, 9º e 10 da resolução número 1/98, entre parênteses, regimento interno, fecha parênteses, e da outras providências, em primeira discussão. Aberta a discussão, com a palavra o vereador Rogério Luiz do Carmo, que ao comentar diz que o projeto de resolução número 5/2018 teria que ser discutido entre todos os colegas vereadores, por tratar de uma resolução de 1998. Disse ainda que até naquele momento não havia tido nenhuma discussão sobre a referida matéria, se podia alterar ou não, se iria trazer benefício ou não. Continuando, diz que eles, os vereadores, já tinham sido vítimas de várias críticas e citou alguns exemplos no momento. Continuando ainda, comentou sobre a questão dele, vereador Rogério, ter consultado o assessor jurídico da Casa para esclarecer ao povo o que, segundo ele, não aconteceu, porque o assessor jurídico não quis esclarecer para todos. Prosseguindo, ele mesmo começou a esclarecer, dizendo que não tinha como eles, os vereadores, votarem em um projeto sem discussão, e aproveitou para citar os artigos 3º, 4º, 7º e 9º e 10º do referido projeto. Segundo ele, a não ser que os membros da mesa diretora da Casa tivessem uma explicação à altura que pudesse convencê-lo. Diz que poderia até ouvi-los, mas que não teria como concordar com a referida matéria. Com a palavra, o vice-presidente da Casa, vereador Moacir Pereira da Silva, que ao comentar, diz que no seu modo de pensar sobre o projeto de resolução número 5/2018, eles, os vereadores, vinham acompanhando o sistema de votação por chapa desde 1998, 20 anos atrás, segundo ele, de forma errada, e que o certo seria cargo por cargo, e falou da proposta que estava sendo apresentada pelo senhor presidente para regularizar o sistema de votação para que eles pudessem votar certo por chapa. Ao dirigir a palavra ao vereador Rogério, o vereador Moacir disse ao vereador Rogério que o vereador Rogério havia dito naquele momento que votar pelo sistema de chapa estava errado. Continuando, o vereador Moacir dirigiu a palavra ao vereador Rogério, apresentando como exemplo para comparação o caso da morte de um presidente, ou em que o mesmo presidente não quisesse mais ficar no cargo, e fez alusão novamente, segundo ele, vereador Moacir, sobre o que o vereador Rogério havia dito, que o vice-presidente não podia assumir. Continuando, diz que, na sua opinião, o certo seria o vice-presidente assumir, e que, pelo contrário, não precisava ter vice, e falou da questão de ter vice-presidente da Câmara, vice-prefeito e vice-presidente da República. Concluindo, diz que iria votar a favor da matéria em questão por achar que seria uma bobagem modificar o sistema de votação naquele momento. Finalizou dizendo que aquela seria a opinião dele. Com a palavra, a vereadora Sidneia Rufino Pereira da Silva Souza, que ao comentário esclareceu que votaria contra a referida matéria, porque nesta casa são 9 vereadores, segundo ela, ao ser proposto o referido projeto pela mesa diretora, não custaria nada ter feito a eles, os vereadores, um convite para comparecer na Câmara, para que os mesmos ficassem a par da referida matéria. Disse ainda que nesta casa está faltando companheirismo e que só 3 vereadores não mandam na Câmara. Finalizando suas palavras, disse que a mesa e o senhor presidente precisam de votos deles, e voltou a reclamar da falta de companheirismo na casa, motivo que iria votar contra a referida matéria. Com a palavra o vereador José Maurício Costa, que ao comentar esclareceu que votaria contra o projeto, até em respeito à opinião da vereadora Sidneia e dos vereadores Rogério e Moacir. Disse que teria que respeitar a opinião deles. Continuando, diz que para mudar o referido projeto seria necessário primeiro consultar uma assessoria jurídica, fazer várias reuniões
porque não podia mudar uma lei de forma rápida, como estava sendo mudada naquele momento. Continuando, acrescentou dizendo que teria que consultar os 9 vereadores, fazer várias reuniões para chegar a um acordo. Prosseguindo, diz que, na verdade, a lei precisava mesmo ser mudada, até porque, segundo ele, vereador José Maurício, tanto a lei orgânica como o regimento interno já estão ultrapassados. Falou da necessidade de fazer uma revisão, mas ao dirigir a palavra ao vereador Sérgio, diz que se o vereador Sérgio fosse o próximo presidente desta casa, ou outro que fosse, podia contar com ele, vereador José Maurício, que ele estaria à disposição para ajudar. Finalizando, diz que reunindo todos os vereadores e chegando a um acordo seria melhor, mas como estava sendo conduzido, ele votaria contra também. Com a palavra, o vereador Sérgio Magela Ribeiro, que ao comentário esclareceu que votaria contra a referida matéria por motivo de dúvida quanto ao artigo 9º do referido projeto. Segundo ele, o referido artigo não estava claro. Continuando, falou sobre a questão da presidência da casa. Segundo ele, chegou à presidência desta casa, na época, conquistando votos. E alertou que quem quisesse também chegar à presidência desta casa teria que conquistar votos, e que se fosse o futuro presidente da casa, ficaria grato a Deus, e se não fosse, qualquer de seus colegas vereadores que fosse, ele continuaria a respeitar o eleito como presidente. Continuando, diz que sempre honrou seus compromissos, seus tratos. Continuando ainda, diz que votaria contra o referido projeto por não achar a matéria convincente, em especial o artigo 9 da mesma. Finalizando, diz que se for necessário a referida mudança do projeto, que fosse com apoio dos 9 vereadores, porque eles, os vereadores, não são só 6 vereadores, são 9 vereadores. Por causa disso, ele votaria contra o referido projeto. A seguir, o senhor presidente fez a leitura do artigo 61 da Lei Orgânica, que diz o seguinte: o mandato da mesa diretora é de 2 anos, proibida a reeleição de qualquer de seus membros para o mesmo cargo. Voltando ao comentário, dirigindo a palavra ao vereador Moacir, o vereador Rogério diz que não quis dizer que o vice não podia tomar posse e reafirmou, esclarecendo que se o presidente sair da sua cadeira, o vice-presidente vai assumir o local. Ao falar sobre o regimento interno, o vereador Rogério esclareceu que no referido projeto em questão tem 5 artigos sendo alterados e que não era só a alteração de tais artigos, e acrescentou que tem alguns artigos que ele é a favor da alteração. Ao falar sobre a colocação exposta pelo vereador José Maurício, o vereador Rogério disse que o debate sobre a referida matéria deverá acontecer através de um advogado e de todos os vereadores, de estarem informados de que não haveria prejuízo para o município. Segundo ele, teria que ser bem explicado, de forma que ficasse fácil para os vereadores entenderem. Finalizando, fez algumas considerações sobre a matéria e voltou a comentar que estava de acordo com o que o vereador Moacir, de que se o presidente sair e o vice terá que assumir. Com a palavra o vereador Levi Fialho, que ao comentar esclareceu que votaria contra a matéria por achar um absurdo o que estava acontecendo. Ao dirigir a palavra ao vereador Moacir, o vereador Levi disse que o atual presidente da casa está ilegal, porque, segundo ele, para que fosse feita a votação por chapa, como vinha sendo feito, precisaria de 4+2, e apontou o artigo para confirmação. Ao falar sobre as alterações no regimento interno, algumas, segundo ele,
necessárias por ter sido mal colocadas e sugeriu mais companheirismo, diálogo e união. Finalizando, falou da necessidade de um assessor jurídico que não fosse só da mesa diretora da Casa, mas dos 9 vereadores. Acrescentou ainda dizendo um assessor jurídico que sentasse e convidasse os vereadores para o diálogo. Não conforme estava acontecendo. Com a palavra, o primeiro secretário da Casa, vereador Otávio Miranda do Carmo, que ao comentar esclareceu que estava de acordo em parte com os colegas vereadores, falou da necessidade de mais união entre os vereadores, falou ainda de algumas matérias exigirem mais discussão. Finalizando, diz que apesar da matéria já ter sido lida e ser do conhecimento dos nobres colegas, ele opinou que a matéria fosse mais bem discutida. Ao pronunciar, o senhor presidente comunicou aos senhores vereadores que o projeto de resolução número 5/2018, que dá nova redação aos artigos 3º, 4º, 7º, 9º e 10º da resolução número 1/98, entre parênteses, regimento interno, fecha parênteses, e da outras providências, foi retirado de pauta e seria submetido à discussão entre os senhores vereadores. Ato contínuo, não havendo mais matérias a ser lidas, discutidas ou votadas na reunião, o senhor presidente informou os senhores vereadores que o uso da palavra encontrava-se aberto. Com a palavra, o vereador Sérgio Magela Ribeiro, que ao comentar elogiou o senhor presidente pela atitude de ter retirado o projeto de pauta para que a matéria pudesse ser mais bem discutida entre os senhores vereadores. Finalizando, fez uma explanação abrangente e encerrou suas palavras. Com a palavra, a vereadora Sidneia Rufino Pereira da Silva Souza, que ao comentar, disse ao senhor presidente que não havia entendido, porque, segundo ela, o projeto de resolução número 5/2018 já tinha sido rejeitado, e indagou perguntando se o mesmo tinha sido retirado de pauta. Ao responder, o senhor presidente disse que sim. Voltando a comentar, a vereadora reafirmou que o referido projeto tinha sido mesmo rejeitado. Ao responder a vereadora, o senhor presidente disse que o projeto estava em discussão e não em votação. No momento, o vereador José Maurício Costa fez uma indagação ao senhor presidente, perguntando se acontecesse de todas as matérias que possivelmente pudessem ser rejeitadas, se as mesmas seriam retiradas de pauta. Ainda com a palavra, o vereador José Maurício exigiu da presidência da Casa mais firmeza, ética e organização. Ao comentar, também o vereador Rogério reclamou da assessoria jurídica, da maneira pela qual as votações têm acontecido e de sua dúvida sobre todo o processo dos trabalhos que vem sendo adotado. Ao falar para os senhores vereadores, o senhor presidente fez alusão à colocação exposta pelo vereador Sérgio sobre a sua decisão em retornar a referida matéria para discussão entre os senhores vereadores. No momento, o vereador Sérgio sugeriu um acordo para finalizar a questão. Ao final, o vereador Levi Fialho fez um questionamento sobre o procedimento adotado pela presidência da Casa com relação à retirada de pauta, segundo o vereador Levi, uma matéria com rejeição vencida, e reclamou do procedimento adotado. Ao pronunciar, o senhor presidente esclareceu que não colocou o projeto de resolução número 5/2018 em votação e que nem exigiu dos senhores vereadores que o voto fosse nominal. Ao final, o vereador Sérgio indagou do senhor presidente perguntando se o projeto de resolução havia sido colocado somente em discussão. Ao responder, o senhor presidente disse que só em discussão. A seguir, não havendo mais matérias a ser lidas, discutidas ou votadas, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e, com a proteção de Deus, às 19h51, encerrou a presente sessão. Eu, ortogado pelo primeiro secretário, lavrei a presente ata, que aprovada vai assinada pelo primeiro secretário, pelo senhor presidente, pelos demais vereadores, sala de sessões da Câmara Municipal de Orizânia, aos 24 dias do mês de outubro de 2018. A ata está em discussão. A ata está em votação. Os vereadores que aprova permaneça sentado e os contrários se levante. A
Aprovado com 8 votos. Tinha aqui, depois foi tudo assim.
Solicita ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Eu tenho em mãos, no expediente dessa reunião, as seguintes matérias. Tem o ofício número 89/2018, recebido da Prefeitura Municipal de Orizânia, que encaminhou a esta casa os projetos de leis números 440/2018 e 441/2018. Continuando, eu tenho em mãos a indicação número 24/2018, de autoria do vereador José Maurício Costa. Na indicação, ele indica a contratação de uma médica pediatra para trabalhar no centro de saúde da sede, conforme necessita. Continuando, eu tenho em mãos a indicação número 25/2018, de autoria dos vereadores José Maurício Costa e Rogério Luiz do Carmo. Desta indicação, eles indicam a elaboração do projeto da ponte de cimento a ser construída no Córrego Grande, zona rural deste município, nas proximidades das residências dos senhores Dão Iola e Aleônidas Abelha, ponte esta sobre o rio que desce do Córrego dos Brazes, conforme necessita. Continuando, eu tenho o requerimento número 22/2018, de autoria do vereador José Maurício Costa. Deste requerimento, o vereador requer ao senhor presidente desta Casa Legislativa que forneça ao vereador subscritor a relação dos processos citatórios da Câmara Municipal de Orizânia dos períodos de janeiro de 2017 a dezembro de 2017, de janeiro de 2018 a outubro de 2018. Continuando, eu tenho o requerimento número 23/2018, de autoria do vereador José Maurício Costa. Deste requerimento, o vereador requer ao senhor prefeito municipal que seja enviado à Câmara Municipal cópia das faturas da CEMIG Distribuição e da Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, dos períodos de janeiro/2017 a dezembro/2017 e de janeiro/2018 a outubro/2018. Continuando, eu tenho em mãos o requerimento número 24/2018, de autoria do vereador Levi Fialho. Deste requerimento, o vereador requer ao senhor presidente desta Casa Legislativa que forneça ao vereador subscritor cópia dos processos citatórios da Câmara Municipal de Orizânia, dos períodos de janeiro/2017 a dezembro/2017 e de janeiro/2018 a outubro/2018. Continuando, eu tenho o requerimento número 25/2018, de autoria do vereador José Maurício. Deste requerimento, o vereador requer ao senhor prefeito municipal que seja encaminhado à Câmara Municipal cópia do projeto básico da obra do Centro Municipal de Educação Infantil Criança e Amor, Sebastião Henrique do Carmo, recém-construído na sede do município. Continuando, eu tenho em mãos o projeto de lei número 440/2018, de autoria do chefe do Poder Executivo deste município, que dispõe sobre o reajustamento do PPA, Plano Plurianual do município de Orizânia, para o exercício 2019 e da outras providências. Continuando, eu tenho o projeto de lei número 441/2018, de autoria do chefe do Poder Executivo deste município, que estima a receita e fixa a despesa do município de Orizânia, Minas Gerais, para o exercício 2019 e da outras providências. Ambos os projetos, tanto o projeto de lei 440/2018, como o projeto de lei 441/2018, encontra a cópia com os senhores vereadores aí, tá? Na pasta de vocês. Matérias que estão na pauta para serem discutidas e votadas nesta reunião. Indicações número 24/2018 e 25/2018, requerimentos 22/2018, 23/2018, 24/2018 e 25/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as correspondências que teriam de ser lidas nesta reunião. A indicação número 24/2018, de autoria do vereador José Maurício Costa, está em discussão. Vereador José Maurício. Boa noite, presidente. Boa noite, Boa demais colegas vereadores. Boa noite, pastor aí. E boa noite, pessoal que está nos assistindo aí, né? Veio de longe para nos prestigiar aí, o FII, né? E os meninos também que pela primeira vez estão participando com nós aí, o Litinho, o Dedé e os meninos lá do Nosso Senhor de Fátima.
Essa indicação é uma indicação, né, pedida aí pelas comunidades, né, devido à demanda aí que está a pediatra nossa aí, né. Não está conseguindo atender todo mundo, né. Aí o pessoal está ficando na fila aí, madrugada, né, e às vezes nem consegue a ficha. Então que o prefeito tome providência, né, para contratar essa pediatra aí, né. Vai ser de grande utilidade aí para a comunidade, né. E questão aí de falar que não tem dinheiro até uma mentira, né, porque dinheiro tem. Eu vou dar um exemplo aqui, na área da saúde mesmo, pode tirar da área da saúde aí para contratar essa pediatra. Já era para ter contratado. Se tivesse aí colocado uma van para trabalhar aí no lugar da van do Juscelio, que vai gastar aí a metade do que paga para ele quase 10 mil, né? Podia ter colocado a van que era da prefeitura, que ia ficar aí por uns 4 mil, 4.500, ia sobrar aí 5.500 que dá para contratar a pediatra. Então, não vamos beneficiar só uma pessoa não, né? Vamos beneficiar aí o povo que está precisando. Então, essa contratação aí, pode ter certeza que vai estar beneficiando o povo de Orizânia aí. As crianças que precisam passar para o pediatra, né? É uma grande utilidade essa contratação dessa pediatra aí. Obrigado, presidente. A indicação número 24/2018 está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado com 8 votos. A indicação número 25/2018, autoria do vereador José Maurício Costa e Rogério Luiz do Carmo, está em discussão. Vereador José Maurício. Vou falar mais uma vez aí nessa indicação aí, né? Há uns 6 meses atrás, há 7 meses, o deputado esteve aí reunido com nós, e eu mais o Rogério levamos ele na ponte ali do Cor Grande e ganhamos aquela ponte. Na época parece que o Rogério pediu, até o Sérgio também conversou com o Sérgio, acho que conversaram com o prefeito aí, mas infelizmente até hoje não foi feito esse projeto, né? E esse projeto não custa nada para a prefeitura, né? É só boa vontade mesmo. Então, a gente pede agora em documento aí, né, que esse projeto seja feito aí pela prefeitura, para a gente estar podendo fazer aquela ponte lá que foi ganhada, né? Não vai custar nada. Então, é uma coisa boa aí para a nossa cidade, né? E pessoal, bastante gente que passa dessa estrada do Cor Grande aí, né? É uma ponte estreitinha, com certeza vai ser de muita utilidade aí para a cidade nossa aí. Muito obrigado. Vereador Rogério. Mais uma vez, boa noite a todos aí, né? O colega vereador Maurício já comentou sobre essa demanda ali. Eu morei ali no Corvo dos Braz, sempre a gente tá passando ali, tá vendo que a ponte caiu uns pedaços lá e tá perigoso, né? Tem aí o Otávio que é motorista de um ônibus, ele sabe disso. Quando o ônibus desce de Orizânia para ir pro Corvo do Indaiá, lá pro Choro lá, né? A gente vê que tem dificuldade, porque se vier um carro, fica difícil, né, Otávio? Então, a gente coloca à disposição do município, do prefeito, né, de estar reunindo, conversando. Se for preciso de mim para marcar uma reunião, até mesmo com o deputado, para ver se ele viabiliza esse recurso. Ainda mais agora, que da última vez que eu conversei com ele, ele falou assim, deixa passar as eleições, gente, que depois das eleições fica tudo mais fácil, né? Então agora já passou as eleições, né? Então não tem picuinha mais não. Então vamos pensar em trabalhar para o bem do município. Então se tiver querer uma reunião comigo, com alguém para demandar esses detalhes, eu estou à disposição. Obrigado, senhor presidente. A indicação número 25/2018 está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado com 8 votos.
O requerimento número 22/2018, de autoria do vereador José Maurício Costa, está em discussão. Vereador José Maurício. Mais uma vez aí, né? Esse requerimento aí, né? Eu estou pedindo a relação do processo de licitação aí, né? A gente espera que ele seja encaminhado para nós aí, né? Espero que não seja igual os que a gente pede lá para a prefeitura, não. Até hoje, já fiz vários requerimentos aqui e não foi respondido nenhum. A gente espera que agora esse da Câmara aqui, né? Que seja repassado para nós. Tem mais um requerimento do Levi também aí. A gente espera que seja encaminhado para nós aí essa relação aí do processo. Obrigado. O requerimento número 22/2018 está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado com 8 votos. O requerimento número 23/2018, de autoria do vereador José Maurício Costa, em discussão. José Maurício. Mais um requerimento aí, né, gente? A gente está pedindo aí para o prefeito mandar esse processo aí da conta de água e luz para nós aí, né? E a gente tem visto aí alguns lugares aí que está sendo pago pela prefeitura, né? Conta de água. Então, que ele mande aqui para nós aí todos, né? Essa conta de água e luz aí para nós aí, né? Muito obrigado. O requerimento número 23/2018 está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado com 8 votos. O requerimento número 24/2018, de autoria do vereador Levi Fialho, está em discussão. Vereador Levi. Boa noite, senhor presidente, e na sua pessoa cumprimento os demais colegas vereadores. Boa noite ao nosso amigo e irmão que se faz presente nessa noite. Muito obrigado pela presença. E boa noite a cada um de vocês que se faz presente aqui nesta casa. Para nós é um prazer muito grande receber todos vocês aqui, sem exceção. Falar nomes para não cometer justiça. Então, nós estamos alegres nesta noite em receber a cada um de vocês que está aqui para nos ouvir. E esse requerimento não é nada mais, nada menos que o nosso dever e nossa obrigação de estar junto com o nosso presidente, informando o que se passa nesta casa, para cada um de nós aqui e para a nossa população também. Muito obrigado pela oportunidade. Só lembrando, respondendo aí o requerimento do Levi, do José Maurício, não só deles, né, como de todos os vereadores, as pessoas que quiser, se entrar no portal transparente da Câmara, tem tudo, né, para investigar sobre a Câmara. O requerimento número 24/2018 está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado com 8 votos. O requerimento número 25/2018, de autoria do vereador José Maurício Costa, está em discussão. Vereador José Maurício. Mais uma vez aí, né? Esse requerimento é devido à construção daquela creche lá, né? É um telhado que eles fizeram lá, que tá molhando tudo. Então eu tive lá essa semana, né? E vi lá que telhado lá tá molhando muito lá dentro lá. Então é a copa que a gente quer desse projeto aí, né? Eu acredito que tem. Não sei se vai ter, né? Mas se tiver também, quem fez ele tem que voltar para a escola. Porque não é possível uma obra construída menos de 2 meses já está vazando do jeito que está. Eu acho que tem que ter mais compromisso, né? Uma administração, quando vai fazer um projeto, o mais acompanhada,
Porque isso é dinheiro público. Aí vai ter que arrumar de novo, está gastando dinheiro, né? Fala tanto que não tem dinheiro, faz uma obra menos de 2 meses, vai ter que ser arrumada, né? Porque é dinheiro, quando não tira no bolso do cara, né? Então, pode gastar de qualquer maneira. Então, a gente está olhando esse projeto aí, para ver se tem projeto mesmo, né? É uma obra muito mal feita lá, um telhado muito mal feito, não sei porquê, como que foi feito. A gente espera que ele mande essa cópia para aí, para a gente estar fiscalizando aí, né? É uma obrigação do vereador, é um dever do vereador, né? Muito obrigado. Vereador Sérgio. Boa noite, senhor presidente, os colegas vereadores, ao pastor e a todos vocês que aqui se faz presente. Sabe mais ou menos quem é que fez a obra? Não, né? Então, senhor presidente, eu peço ao senhor que faz um requerimento pedindo à pessoa que fez a obra, né, para que ele venha consertar a obra, né? Porque se ele pegou o dinheiro para fazer, ele tem que fazer a obra bem feita. Não interessa se ele tem que arrancar a obra toda e fazer ela de novo. Se ele recebeu, senhor presidente, ele tem que fazer essa obra, e que se diga de passagem, sem a prefeitura reparar valores para ele. É a empreiteira que fez a obra, ela vai ter que fazer a obra novamente, vai ter que fazer ele vai ter que construir novamente o galpão, e a prefeitura sem ressarcir com 1 centavo. Ele tem que fazer a obra e entregar ela pronta. Aí, se vocês quiserem entrar nesse requerimento, bem. Se vocês não quiserem entrar, eu assumo a responsabilidade. Que a partir de um momento que uma pessoa pega uma obra para fazer, ele tem que fazer ela de acordo com o que foi pedido e muito bem feita. Se ele fez mal feita a obra, é ele que tem que vir e corrigir o erro que ele fez. Não sei quem é, mas vou procurar saber quem é a empreiteira que fez, e eu vou trazer o nome dele aqui nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. O requerimento número 25/2018 está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado com 8 votos. Não havendo mais matéria a ser lida, discutida ou votada, informo os senhores vereadores que o uso da palavra está aberto. Queria dizer aos senhores vereadores, né, já tinha até comentado, se o uso da palavra, se todos concordar, deixar para o pastor. É só mesmo, senhor presidente, a respeito dos médicos, o doutor Reison e o doutor Frederico, solicitando aí a secretária de saúde, pensando nesses dias todos aí, o que poderia ser feito para o povo de Orizânia, para que eles saiam dessa fila, para que eles deixam de ficar aí às madrugadas, pegando ficha. Só queria pedir ao senhor presidente, se possível fosse, levar em nome da secretária de saúde, eu vou conversar com ela, para que venha colocar essas fichas, para que o agente de saúde, o vereador Otávio, venha fazê-lo venha os agentes de saúde mesmo marcar essas fichas. Dr. Reis, Dr. Frederico, que é do Cisverde, e outras fichas mais que tem que ser marcadas, porque aí acaba com essas filas, porque eu vendo recentemente dentro da minha comunidade, vereador Maurício, e eu observando bem essa situação, não adianta, eles podem estar vendo lá também 5, 6, 10, 15, 20 fichas. Chega lá, tem 50, 100 pessoas que estão lá esperando. Então, marcando essas fichas, jogando para os agentes de saúde marcar essas fichas, acredito eu que vai resolver esse problema. Porque se nós for olhar lugar para comportar esse povo, olha lá que nós vamos ter que fazer um galpão em Orizânia inteiro. Porque
eles podem estar vendo lá, 6 fichas para o médico tal. Ele está vendo que é 6, vai 30, 40. Então, passando essas fichas para os agentes de saúde, senhor presidente, acredito eu que vai resolver essa situação. Muito obrigado, senhor presidente. Porque a respeito, né? A respeito das fichas aí, o Sérgio falou certo, né? Como eu vou ser breve aqui, porque para nós dar a palavra aí para o pastor. Eu e o Levi tivemos uma semana com a secretária da saúde, né? Até devido ao que aconteceu, eu fiz um vídeo aí, todo mundo sabe que viu aí, né? E aí foi cancelado as fichas. Eu tive no CIS Verde, só para esclarecer para o pessoal de Orizânia, né? Que lá não está cancelado não. Não tem nada cancelado lá. Lá está em dia, a prefeitura está repassando o dinheiro em dia, então lá não está cancelado não. Então a secretária ficou de rever aí, né, o vereador Levi, que ia ter que dia que ia marcar essas fichas aí, porque senão fica como que porque é o vídeo que fez acabar com as fichas, acabar com os exames, mas não, vai acabar com as fichas, pode ter certeza que vai acabar com a fila. Ó. Depois desse vídeo aí, eu acredito que não mantém mais fila em Orizânia, né? Devido ao vídeo. Foi feito uma abaixo-assinada, foi votado aqui na Câmara, mas não resolveu. Se eu soubesse que esse vídeo ia resolver tão fácil assim, já tinha feito há muito tempo. Então, mas agora eu creio que resolveu o problema, né? Muito obrigado, presidente. Nesse momento, o espaço será cedido para o pastor Renato da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Orizânia, a oportunidade que ele fará entregue alguns exemplares, fará uma leitura de um texto e uma reflexão e uma oração. Ei, som. Boa noite, senhoras e senhores. Agradeço a cada um de vocês por estar presente aqui nesta casa, agradeço a oportunidade que me foi dada. Eu quero ser bem breve, vim aqui por 3 motivos, mas acho muito oportuno colocar um quarto motivo. O quarto motivo não vai comprometer nenhum de vocês, mas eu preciso, foi votado algumas coisas não, mas eu preciso do seu voto. Eu pareço com o Antônio? Várias pessoas me confundem com o Antônio. Então, está aqui numa oportunidade da gente ver se eu pareço com o Antônio ou não. Mas o importante é que o Antônio é gente boa, né? Está presente aqui conosco, nos deu a oportunidade de falar. Muito bem, eu gostaria que você não saísse, eu trouxe um presente para você, vai ser entregue aqui na porta para todos os que estão presentes. E eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês aqui nesta noite. Antes do comentário, a segunda coisa que eu vim aqui fazer é convidá-los para a inauguração do nosso templo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que está terminando de ser construída aqui na rua principal, acima do posto de gasolina. Será no próximo sábado, dia 17, a partir das 9 horas da manhã. Então, guarda aí, sábado, dia 17, a partir das 9 horas da manhã. Foi me dada essa oportunidade de estar aqui convidando cada um de vocês, vereadores e vereadoras, e também os presentes, para que esteja ali participando com a gente. Muito bem, a leitura que nós vamos fazer hoje tem a ver com liderança. Eu estou aqui no presente a uma liderança do município, estou aqui presente com líderes de família, e se você não é líder de família, é solteiro, mora sozinho, você precisa liderar a sua vida. Então, todos nós somos líderes. Sim, queira não, nós somos os líderes. E liderar pessoas não é tão fácil quanto nós pensamos. Não é tão fácil quanto nós imaginamos.
A Bíblia, que é a regra de fé para cristãos, ela está cheia de exemplo de pessoas que foram bem-sucedidas, outros mal-sucedidas em sua missão de liderar. Porém, eu gostaria de convidar a vocês a meditar nesta noite um pouquinho a respeito de um líder chamado Josué. Eu preciso contextualizar vocês, é só dois versos bíblicos que eu vou ler, mas eu preciso contextualizar vocês dele. Josué, ele foi sucessor de Moisés. Moisés é quem tirou o povo de Deus que estava escravo no Egito. E por 40 anos esse povo ficou no deserto. Eles acamparam no deserto aproximadamente 41 vezes. Morava de acampamento. Moisés, ele saiu liderando do Egito aproximadamente 2 milhões de pessoas. Eu acredito que o nosso município, para ser liderado por pessoas, não sei exatamente o número de pessoas que são líderes políticos, religiosos e militares desse município, mas é um número de pessoas bem grande em contrastação aqui com Moisés, que saiu liderando o povo do Egito. Muito bem, Moisés morreu e Deus então chamou Josué para entrar com o povo na terra prometida. Lembrando que nós estamos falando de liderança, porque eu estou diante de uma liderança. Então, para aqueles que crêem na Bíblia, eu gostaria que vocês meditassem bem no que está escrito no livro de Josué, no capítulo 1, o verso 5, e o verso 6 e o verso 7. Eu disse 2 versos, mas são 3. Deus chamou Josué e falou com Josué assim: Josué, ninguém te poderá resistir todos os dias de tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque eu farei a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Muito bem, Deus chamou Josué e falou com Josué: Josué, você precisa esforçar, você precisa ter bom ânimo. Então eu gostaria de dizer para nossos líderes políticos, nossos líderes de famílias, líderes religiosos que está presente, que a mensagem de Deus para mim e para você é que nós precisamos esforçar. Grava essa palavra, nós precisamos esforçar. Só que o texto não acaba aqui, nós lemos 2, tem mais um verso. Antes de ler o verso, eu quero destacar para vocês a condição que estava Josué. O povo de Deus estava no limite da terra prometida. Tinha um rio na frente deles. A cidade por onde eles iam entrar na terra prometida chamava-se Jericó. Diz a Bíblia no capítulo 6 do livro de Josué que Jericó estava rigorosamente fechada. Ninguém entrava e ninguém saía. Então vai observando as dificuldades que tinha pela frente. O rio para ser atravessado, com 2 milhões de pessoas a pé, a cidade de Jericó para ser possuída, e a cidade de Jericó não era como a cidade de Orizânia. A cidade de Jericó, ela era murada, e não era um muro de concreto ou de bloco feito 0,10 ou 0,15, era um muro de pedras. Segundo alguns historiadores, aquele muro de pedra ele media aproximadamente 70 metros de altura, em alguns determinados lugares. A largura dele a Bíblia não diz, mas a Bíblia me diz que em cima do muro tinha uma casa, que morava Raabe, em cima do muro. Então observa os desafios do povo de Deus, liderado por Josué. O que eu gostaria de dizer para vocês, principalmente líderes políticos, que vocês têm um desafio muito grande em mãos. Talvez não seja tão grande quanto fazer um rio parar e derrubar os muros de Jericó. Muralhas de pedra, 70 metros de altura aproximadamente, com uma casa em cima. Uma casa, por mais estreita que ela tenha, ela tem que ter 3 metros de largura, no mínimo, senão não tem como morar. Então, pensa aí você num muro de 3 metros de largura, de pedra, pedra sobre pedra, era o desafio que eles tinham na frente. E Deus então chama Josué e fala: Josué, você precisa ser muito corajoso.
Só que o texto-chave para a nossa meditação nessa noite está no verso seguinte. Deus não chama Josué para ser corajoso para enfrentar o povo de Jericó. Ali tinha exército a ser enfrentado. Ali tinha um rio a ser traspassado. Ali tinha um muro a ser derrubado. Mas Deus não chama Josué para ser corajoso para enfrentar estes problemas que tinha diante deles. Talvez um dos nossos erros, como líderes, eu sou líder religioso, sou líder de família, talvez um dos nossos erros é focar nos problemas que está na nossa frente. Talvez um dos nossos erros é ficar observando ao nosso redor o que está ao nosso lado. Se você ler a história, eu não vou ler, nós já estamos terminando, você vai ver que Deus mandou Josué e aquele povo rodear o muro de pedras durante 13 vezes. Por que Deus mandou o povo rodear 13 vezes? E Deus mandou eles, quando terminar de rodear a 13ª vez, eles gritarem. Então observe uma coisa, rodear um muro e gritar. Não tem lógica humana. O que eu quero dizer para você nesta noite, se você que crê na Bíblia, se você quiser vencer os desafios que tem à sua volta, os desafios que vocês precisam vencer, vocês não podem usar a lógica humana, porque a lógica humana, ela é impossível de resolver problemas. O dia que você conseguir resolver, ele não é problema. Aquilo que você consegue resolver não é problema. Problema é aquilo que eu não consigo resolver. Derrubar aquele muro no grito, por exemplo. Então, o verso 7 está a chave do sucesso da vitória. E eu gostaria que você gravasse. Se você esquecer tudo que eu falei aqui nesta noite, não esqueça de gravar o que eu estou te falando nesse momento. O verso 7 diz o seguinte: tão somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Dela não se desviareis nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Talvez você esteja pensando assim, não, mas isso é um mundo religioso, nós estamos lidando com um mundo político. Mas eu quero dizer para vocês que gente é gente, problema é problema, tanto no mundo religioso quanto no mundo político. E com gente, sabe quem pode com gente? Somente Deus. Somente Deus consegue dominar a situação onde pessoas se reúnem para fazer algo. Somente Deus pode resolver a situação. Somente Deus. Então, a palavra de Deus aqui para Josué, ela se estende a mim e a você. Tão somente você que é cristão, você que crê na Bíblia, pega a Bíblia, ouça a voz de Deus, pega os exemplos de liderança, o nosso maior líder é Jesus Cristo. Observa como que ele liderou, como que ele serviu, como que ele foi vitorioso e teve sucesso em sua liderança. Talvez você está pensando, ele foi tão vitorioso que foi morto na cruz, mas ele ressuscitou, ele não está debaixo da terra. Então aprenda com o Mestre Jesus. Para você liderar pessoas, você precisa de Deus. Você precisa ter sabedoria divina. Você precisa ouvir o assim diz o Senhor. Porque diferentemente disso, ninguém domina ninguém. Ninguém consegue liderar ninguém. Eu vou dar um exemplo e aqui eu encerro. Você consegue dominar a você mesmo? Não precisa responder, é só para você pensar. Você consegue dominar a você mesmo? Você vê isso tão claro quando uma pessoa começa a fazer dieta. Eu preciso fazer dieta. Você tem domínio sobre você mesmo? Você tem domínio sobre as suas palavras? Você tem domínio sobre as suas decisões? Eu vou fazer dieta e vou fazer dieta e ponto final. Não é nada, não é um prato de alimento, não é algo que vai dominar a minha vida. Se você tem dificuldade para dominar a você mesmo, eu quero te dizer o seguinte, você precisa de Deus, assim como eu. Eu tenho dificuldade para dominar a mim mesmo. Se você tem dificuldade para dominar uma situação que está em sua mão, seu dever e sua responsabilidade de dominar, se você tem dificuldade, você precisa de Deus. Deus é a solução.
Porque se você observar os capítulos seguintes, Josué foi vitorioso. Teve um momento que ele foi derrotado juntamente com o seu exército, porque ele não tinha obedecido a palavra de Deus, assim como tinha ordenado. Tudo aquilo que o Senhor Deus ordenou, assim ele fez. Eu gostaria de encerrar dirigindo a palavra somente aos senhores e senhora vereadores e vereadora, o seguinte: busque sabedoria divina. Cada projeto que vier aqui para ser lido, para ser aprovado, busca sabedoria divina, porque só ele consegue lidar com a complexibilidade do ser humano. E eu gostaria de lembrar a você o seguinte: aqui nesse episódio tinha aproximadamente 2 milhões de pessoas. Eu não sei quantos mil habitantes tem Orizânia. 10 mil? 200 vezes mais o tamanho da cidade de Orizânia. Se você ler a história, o rio parou. Se você ler a história, os muros caíram. Se você ler a história, o objetivo deles foram alcançados. Se você buscar a Deus para te dar sabedoria, os seus objetivos serão alcançados. O objetivo dessa cidade será alcançado. O objetivo de Deus para essa cidade é abençoar mais e mais, assim como tem abençoado. Mas às vezes nós atrapalhamos as bênçãos de Deus. O que eu desejo para vocês, que vocês reflitam nas palavras ditas aqui nesta noite e jamais faz nada sem pedir sabedoria divina. Muito obrigado. Nós vamos fazer uma oração e assim eu devolvo a palavra a quem a couber. Santo Deus eterno Pai, nós somos gratos ao Teu nome pela vida, pelo privilégio de estar aqui nesta noite, nesta casa, Senhor, onde é tomado decisões importantíssimas para a vida, Senhor. As vidas que estão aí fora, quem sabe crianças, quem sabe adultos, quem sabe idosos, decisões que são tomadas aqui, Senhor, afeta diretamente ou indiretamente todos nós que moramos aqui. Por isso, nesta noite, mediante a Tua palavra, e todas as pessoas que estão aqui, eu te peço sabedoria para a mente de cada uma dessas pessoas que compõem esta casa, que eles possam ser sábios no Senhor, que eles possam tomar as decisões corretas, baseado na Sua palavra, baseado em princípios de vida. Eu te peço e te agradeço, no santo e eterno nome de Jesus. Amém. A gente aí agradece, né, a presença do pastor Renato, né, das bonitas palavras que ele nos passou para nós que estão aqui presentes. Depois que terminar a reunião, antes de subir para o lanche, o Roberto quer tirar uma foto com todos os vereadores. Então, vamos fazer isso para ele. Não havendo nada mais a ser tratado nessa reunião, agradeço a todos. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.